Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Bom Que Só. Eu sou a Daina. E eu sou a Thaís. Muito bem-vindo, pessoal. Esse é um novo episódio do Pop Cake. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que voltou a fazer sucesso recentemente, porque foi um período das nossas vidas que foi icônico, né, Thaís? Isso mesmo, né? Nesse episódio a gente vai falar sobre algumas coisas dos anos 2000, né? Para quem não sabe, né? Eu e a Daina, a gente viveu a nossa criancice, né? Coisa dos anos 2000 e ultimamente muita gente fala sobre isso, né? Porque dizem que a gente não quer sair do nosso casulo dos anos 2000, que as coisas eram muito boas naquela época. Sim, os anos 2000 eles voltaram com tudo, né? Em vários aspectos, desde moda, músicas e etc. Todas as coisas ali que foram meio icônicas do início dos anos 2000 voltaram, né? Foi até tema de aniversários durante um tempo e tal. Muita coisa rolou ali, né? No Remember dos anos 2000. Eu acho que os anos 80 ali também tem muita coisa, e aí eu poderia também falar horas sobre os anos 80 que eu, sinceramente, sou apaixonada pela estética. Então, mas a gente vai focar hoje nos anos 2000. Não, é como tu falou, né? Os anos 80 ele é muito, cara, tipo assim, eu não sei, né? Eu acho que é coisa da nossa geração, mas mesmo que a gente não tenha vivido naquela era, a gente gosta muito a estética, as músicas, os filmes, a Sim, história, tudo que aconteceu, tipo assim, a gente não viveu, mas a gente sente, sabe? É algo estranho, mas é muito é doido. porque era um passado muito recente ali pra gente que viveu a infância nos anos 2000. A gente tinha muito reflexo próximo dos anos 80, né? Que nossos pais foram adolescentes nos anos 80 e tal, crianças e adolescentes, então puxavam de lá para os anos 2000, então a gente teve muita essa influência. Assim Isso. como os anos 2010, depois de 2010 teve muita influência dos anos 2000 e etc. E assim por Assim por sequência. diante, né? É, porque eu acho que daqui a alguns anos, né? Aí acho que a gente vai ver, né, que o pessoal vai estar focadíssimo, né, apaixonado pelos anos de 2010 para cima. A gente já vê um pouquinho, né, mas daqui a alguns anos a gente pode ver essa mesma caminhada, né, que a gente vê nos anos 2000, nos anos 80. Sim, exatamente. E aí a gente já pode começar a puxar algumas coisas que eram muito, acho que concretas e acontecia. A gente estava vivendo aquilo, né? Tipo, que representa muito os anos 2000 ali. São muitas coisas. A gente pode começar falando sobre, por exemplo, o histórico MP3 e MP4 que veio depois, né? Mas assim, quem não tinha um MP3zinho que era um pendrive também, para botar as músicas e ouvia, e para cima e para baixo, né? Porque tinha um celular, às vezes, porque o celular era totalmente diferente do que é hoje, né? Então era outra coisa, e aí ele tinha um MP3 para ouvir a música e o celular para trocar um SMS, que era o que a gente, era o nosso WhatsApp da época. Nossa, eu lembro muito. Falando em MP3, tipo, eu tinha muitas músicas guardadas, mas pensando em celular e principalmente em troca de mensagem, né, que a gente falava muito por SMS, tinha uma promoção da Vivo, que eu sempre usei Vivo, né, que era 1.000 torpedos por mês. Cara, às vezes eu acabava 1.000 torpedos em um dia. Um dia. Cara, era Vivo On, mano do céu, eu tinha. Uhum. Tá doido. Cara, como a gente era viciada, e por incrível que pareça, né? A gente era tão viciada e o nosso celular não era celular assim digital, né? Pra gente viver mandando SMS, era aquele de apertar as teclas, tinha que apertar várias Sim, vezes. Cara, como que a sim. gente era viciada? Ainda bem que a gente não pegou uma tendinite no dedo dessa época, né? Mas eu lembro que a mamãe me brigava muito, porque vivia mandando SMS, cara, e a gente era, eu não sei, olha, sinceramente, porque lembra daquelas listas de números que Que rodavam? rodava. Sim, cara, eu mandava. Aí a gente mandava mensagem pra vários desconhecidos, né? Sim, Cara, que loucura, um monte de idiota. cara, a esse tempo, né, a gente meio que assim, não pode mandar uma mensagem para desconhecido, blá blá blá, tu vê a cara da pessoa na foto, tu não confia, né? Mas aí, naquela época, a gente nem via a cara da Nem pessoa. via a cara de ninguém. Cara, era muita onda. A Era gente muito via um legal. número só e mandava mensagem. Via pelo nome ainda. Tu julgava a pessoa pelo nome Pelo ainda. nome. Sim. Coitados daqueles. Nós, pessoas que temos nomes diferentes, a gente sofria.
Não recebia Ele nenhum era SMS, jogado. assim, né, de volta. Ai, Mas de vez em quando aparecia alguém mandando mensagem. Cara, rolava muito isso. Era muito legal. Assim, era loucura. loucura, mas muito legal mesmo. Uhum. Cara, agora eu pensando assim, agora sobre isso, meu Deus do céu, a gente não tinha medo, Cara. E hoje eu saio da rua me cagando todinho. né? Mas, aí, e falando em celular, né, tipo, eram aqueles, eu acho que no início ali, bem no iniciozinho dos anos 2000, realmente era aqueles celulares bem pequenos, só com os números, e cada número tinha 3 letras para enviar, e a gente mandava bem rapidão e tal, era, com o tempo tu pegava o jeito, né, então, tipo, teclava Sim. 3 palavras, cara, era muito rápido, era ligeiro. Isso me fez lembrar de uma competição depois, quando surgiu aqueles teclados QWERTY, né? Eu não sei o nome, como fala, é Uhum. QWERTY? Sei lá. Eu acho que Que é era quase. já o teclado parecido com um teclado de computador. Teve na MTV uma vez uma competição de quem escrevia mais rápido e não sei o quê. Tinha umas coisas. Chegou a ver isso? Sim, eu lembro disso. E, cara, é tão doido esse negócio sobre a evolução do celular, né, e a época que a gente viveu, porque meu primeiro celular era um Nokia, que a gente tinha que teclar várias vezes, né, que tinha só o de 1 a 0, né, Uhum. e aí quando começou a sair esses novos celulares com o teclado igual ao do computador, meu Deus do céu, era o meu sonho. Aí Sim, eu lembro que na escola tinha um menino que ele tinha um celular assim, aí eu falei, caraca, bicho, poxa, deixa eu experimentar teu celular e aquele teclado durão e a gente digitando. sim. Nossa, tipo, para chegar no smartphone hoje que a gente toca na tela super suave era outra coisa. Eu lembro que eu fiquei, tipo, um bom tempo com o celular, assim, aqueles Nokia que tinha um jogo da cobrinha e Da tal. cobrinha, né? Cara, não, eu ganhei um celular, né? Acho que foi no meu aniversário do meu tio. Era um Nokia que tinha a cor azul e vermelho. E aí ele tinha um negocinho de passar música do lado, né? O play Que no já era meio. de embedado um MP3, né? Isso, Eu tipo ia esse, falar né? disso. E ele Uhum. era todo bonitinhozinho. Ai, eu era apaixonada por ele. E aí Eu tinha um lembro. joguinho que era. Tinha o da cobrinha, né? E tinha um joguinho que era de tu montar um prédio, sabe? De bloco por bloco. Aham. Cara, eu era muito viciada nesse daí, porque a qualidade da imagem já era outra. Aí eu ficava assim, meu Deus, cara, que jogo top, A última tecnologia. né? É engraçado, tipo, nessa época tinha esse celular, né? Que eu acho que os que estavam assim em alta, que eu me lembro, era esse, né, da Nokia. Aí tinha o do Sony Ericsson também, que Aquele era que tinha o um mesmo. negocinho atrás, um laranjadinho. Sim, era do mesmo tipo, assim, também, que ele tinha uns botõezinhos do lado e tal. Não era igual, não tinha, tipo, Sim, visualmente não era, mas tinha as mesmas funções, assim, parecidas. eu lembro. E aí, antes disso, eu acho que foi antes disso, bem antes, que ainda era teclado do 0 a 9, né? Aham. Que a gente teve o V3 de Ah, celular. Foi o febre também, mas tá bem antes doido. ali desses daí. Sim, eu lembro Foi que a minha bem. irmã teve esse V3, mano, tipo assim, sei lá, de abre e fecha, né? A gente já sabe como é que é o negócio, assim. Teve alguns, né? Teve até um Nokia, que eu tive também um Nokia que abre e fechava. Mas esse V3 aí tinha aquela telinha quadradinha assim do lado de fora, aí aparecendo as notificações. Meu Deus do céu, olha, top. Sim. Dava até pra tirar foto com ele fechado, assim. Sim, Acho que o primeiro de selfie mais fácil que tinha, que dava pra isso. tirar com ele fechado e tal, foto. Eu lembro. Cara, eu nunca tive um desse, mas eu lembro Eu, que tinha eu um. também não tive um desse, mas a minha irmã teve, aí eu lembro de Uhum. usar ele, mas eu gostava muito do meu. Eu acho que tentaram trocar comigo, me fazer pegar o V3, mas não, eu preferia o meu Nokia, que tinha o play, as funções de passar e voltar a música. Tinha um outro também na Motorola que era bem bonitinho, que ele era de abre e fecha, mas ele não era igual o V3. O V3 sempre foi já maior suprassumo. Até na época que passava RBD, né? Passava Rebelde na TV ainda. Sim, já. Ia com o icônico, né? Com o V3 rosa na bota. Sim, eu lembro muito. Caramba, tu falou agora da cena, eu me lembro da cena, ela enfiando na bota dela. E andando assim, tic, 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 muito engraçadinho. Eu lembro. Até tentaram recriar nesse último RBD que fizeram, Rebelde Isso. da Netflix, com esses flip que tem, né? Também da Motorola. E aí, mas não foi tão icônico quanto o V3 da Mia. Passamos por todas essas gerações, dos 3 modelos de celulares até a época do digital, eu acho.
Sim. Aí, né? Falando agora sobre essa parte assim de ter uma experiência, eu acho que, eu não sei, tu jogava na época? Sim, na verdade sim, porque ali no início dos anos 2000 a gente ainda jogava, pelo menos lá em casa, ainda era o Nintendo, né? O Sim, Nintendo mesmo, assim, Vitas, caralho, sabe? Soprar assim, botar no Nintendo e tal. sim, eu tive essas duas experiências, né? Do Nintendo, Mario, viciada demais em Mario. Não, e fora que não tinha só o Nintendo. Eu não sei se tu chegou a comprar aquele videogame que era assim também, parecido com o Nintendo. Só que ele era ele era encontrado nas feiras por aí, no mutirão, de R$ 50. Não, igual o Nintendo. Parecido. Ele não tinha todos os jogos do Nintendo. Era um falsificado, sabe? Mas em que ano? A recente ou naquela época? Não, naquela época lá. Eu não. A Não gente tinha. tinha o Nintendão, assim mesmo, que ele era maceta, né? E tal. Sim, pois é, mas depois disso, eu lembro que veio um menorzinho que era, são os falsificados, né? A gente comprava ali na feira ali do mutirão, ele comprava as fitas e era só assim, tinha os controles tudo falsificado, umas arminhas lá, mano. Ah, não, não. A gente teve só um. Depois do Nintendo, a gente teve também o da Sega, né? Que é do Sonic. Ai, Sonic eu joguei pra caralho. Ah, tá. Nossa, joguei muito. Mas o Sonic eu acho que já era no PlayStation, né? Não, é porque o Sonic. Porque tem uma. Tipo a Nintendo, né? Nintendo tinha o videogame Sim. dela e a Sega tem um, que é a produtora, sei lá o quê, do Sonic. E, tipo, o jogo principal era o Uhum. Sonic, e aí tinha vários outros joguinhos, assim, dentro do sistema dele. Que ele era, tipo, bem mais baratinho, assim, bem mais leve, bem mais besta, assim, que o Nintendo, que o Nintendo tinha todo um negócio, né? E ele ficava. Os jogos todos ficavam dentro do sistema, ele não ficava. Não tinha fita nem nada disso. Era todo Ah, dentro tá. do videogame, ele era todo fechado. Ah, tá. Eu não lembro desse daí, não. Eu só lembro desse do outro falsificado do Nintendo e do PlayStation 2. Ai, do PlayStation 2 a gente já teve já muito, muito depois. Tipo, Não, a gente teve antes porque meu irmão ganhou de presente, né? uhum. Aí eu só lembro que eu não jogava, eu jogava muitos outros jogos, mas os do PlayStation já era de CD, né? Ah, o PlayStation 1 já era PlayStation de CD, né? Na verdade, ele aceitava os dois, se não me engano. CD e fita. O Sim, PlayStation 1 a gente teve, eu lembro. Que era branco, ele era redondo, meio redondo ainda, assim, que aí daí ele tinha sim. o espacinho pra CD e um espacinho meio que pra fita. Eu me lembro desse daí. Assim, aí foi. Eu já fui me viciar mesmo, gostar de jogar quando eu joguei o Sonic, que eu zerei o Sonic quase anos, assim, pra eu zerar o Sonic. Depois que eu zerei, eu zerava direto, assim, tá, 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 tá. Aí Já, perde a graça, né? já sabia, né, todos os É. caminhos. Mas eu acho É, que foi o único jogo que eu zerei na minha vida. eu nunca zerei jogo, não. Eu jogava até enjoar, mas aí eu ficava com raiva porque eu não conseguia. Ai, ó, Eu, desisto, vai. cara, esse videogame da Sega é tipo, era só o corpo, né, do videogame e dentro tinha uma placa. Aí dentro da placa tinha os jogos, todo o sisteminha, né? E Uhum, aí, cara, eu era completamente louca, surtada. Quando eu errava, e era ainda de fio, né, que conectava direto no videogame, eu sim. puxava assim o controle com tudo, sacava, eu quebrei controle, quebrei o negócio, a placa era solta dentro do videogame porque eu jogava assim, me estressava muito. Nossa, eu era o cão. Eu era muito Tu, estressada. tu era mais estressado do que tu já é? Completamente. Hoje eu sou um anjo na frente do que eu era. Eu juro por Misericórdia. Deus, tipo, doida, louca, louca, louca. Nossa, é horrível. Hoje em dia eu sou paciente como era Jesus. Tua mãe não quis te internar, não, é? Pô, geralmente, se surtaram de dia, assim, ela tá trabalhando, né? Depois da escola e tal, voltava da escola e ia jogar videogame e me estressava. Por isso que, tipo, hoje em dia eu não jogo nada. Tenho medo É. dessa Daria voltar. Não, mas tipo, é isso mesmo, porque eu, agora, né, eu jogo no celular, né, mas eu fico muito estressada quando eu jogo. Aí, só que é um estresse estranho, porque eu quero jogar, eu mesmo estressada, eu quero jogar de novo. E eu fico estressada com as pessoas que eu nem conheço, mas é uma coisa de É maluco. online, é? Eu jogo online. Ai, não, Deus me livre. Eu errar no celular comigo, ainda mais com os outros. Não. Graças a Deus que esse jogo que eu jogo, né, ele não tem contato, você não vai ficar falando com as pessoas, só se tu se reunir, né, e tal, e entrar em outra chamada pra ficar assim, falando com o pessoal. Mas fora Sim. isso, aí eu parei de jogar assim em videogame mesmo, normal. Ah, Sabe tá. e que tu me lembrou agora, né, quando tu falou sobre
a tua mãe não tá em casa e tu ficava estressada assim. Na época, tava eu e meus irmãos em casa, né? Aí eu vi esse vídeo essa semana, né? Que a mãe mandava os filhos arrumar a casa e tal, fazer as coisas, e quando faltava 10 minutos, daí a mãe chegava em casa lá, eles arrumavam tão rápido a casa. Uhum, era desse jeito. Assim, eu só lembro que toda vez a mãe pedia assim, tira o frango do congelador. Eu não... Ixi, Mano, cansei de levar ralho por causa disso, olha, que eu é disso, né? esquecia. Gosta muito. Aí às vezes, meu Deus, a mamãe vai chegar e todo mundo e corria pra fazer as coisas. Aí daí, água, tem que encher água, e corre pra encher água. Aí às vezes ela chegava, a gente tudo com as garrafas na mão, assim, enchendo A, ga- ainda. a garrafa quente ainda. Muita. Horrível. Sem um pingo de água em casa. Ai, aí rolava umas porradas doidas. Coisa dos anos 2000, coisa dos anos 2000. Pois é, né? Ninguém sabe o que a gente passava com nossos pais. A mãe chegava desse jeito, brigava, eita. Cada um tinha uma função, né? E no final ainda rolava a culpa. Até doido, depois É, falou de mim, que eu era a culpada de tudo. é. A mais velha, né? Sim, porque eu não observei que meu irmão não encheu a garrafa de água. Aí era me ter É, falado com ele, mas se eu falei durante o dia e ele não me ouviu, aí a culpa foi minha. Ai, é minha. É, eu era assim também lá em casa. ai, que vida, né? Triste ser a mais velha. Somente nos anos Demais. 2000. É, falando de jogo, assim, a gente ainda lembra ali da época das lan houses, né? Eu ia pra lan house. Cara, eu vim gostar de rede social, tipo, depois que eu parei de jogar, assim, parei de gostar de jogo. Então, eu ia pra lan house pra jogar. Eu ia embora pra lan house, passava lá 3, 4 horas da minha vida jogando, só jogando. Eu tinha Tinha muito dinheiro, Orkut né? na época, eu tinha todas as. Nada! Era R$ 1 a hora, 75 centavos a hora e tal. Na Lan House, que era perto de casa, ainda era amiga dos donos da Lan House lá. Ixi, era doidado. Se fazia, né? E tinha promoção às vezes, tipo assim, é acima de R$ 2, dobra 4 horas. Porra! Ih, nossa, Sim, era era tipo um muito crédito legal. nosso. Era muito. Sim. Eu fazia assim também. Eu pegava, né? Juntava meu dinheiro, aí eu ia na Lan House, né? Aí quando eu via que tinha promoção, eu falava assim: nossa, eu vou logo aproveitar essa promoção, aí eu vou ficar com essa hora restante aqui. E era Uhum. incrível porque eu saía da escola e eu ia pra Lan House lá perto da escola mesmo, né? E eu comecei que nem tu também, só jogando, mas aí depois, né, eu comecei a para as redes sociais, né, que foi. Eu ainda demorei a criar um Orkut, porque as minhas amigas tudo tinham, e eu fui uma das últimas a criar. E Eu quando também. eu vi Eu o era e-mail muito das meninas, bocazona, só queria jogar. Eu ia ficava jogando assim, GTA, jogar Counter-Strike, nossa. E eu entrei em né? rede social, tipo, no Orkut na época. Eu entrava no Orkut só pra jogar Café O Mania. da... Sim! E o da Fazenda, Não, eu nunca joguei, eu só jogava Café Mania. Quando eu entrei em rede social foi só por causa de jogo também. É, tipo, hoje em dia que eu uso rede social pra coisa, eu não jogo nada, né? Hoje em dia eu não jogo nada, nada, nada. Nem jogo no celular, não tenho nada disso. Mas na época era só jogo, eu só entrava pra jogo, só entrava pra jogar. Qualquer coisa eu jogava, qualquer coisa. Nossa, eu vivia atrás de jogo. né? E tipo assim, eu tô lembrando agora, né, na época do Orkut, que tipo assim, o Orkut ele não tinha ou tinha um negócio de mensagem, porque eu não lembro de conversar com ninguém no Orkut, sabe? Eu lembro de entrar e tal, jogar um pouco e bisbilhotar as comunidades e tal, Sim, ver, olhar, entrar no os, perfil de um os amigo com depoimentos. isso, Sim. Cara, a mensagem, chat no Orkut, eu lembro que já foi aparecer bem depois. As mensagens que tinham eram tudo scrap, né? Scrap, e aí e era público. O que tu conversava com os outros, tipo, ó, qualquer pessoa que entrasse no teu perfil conseguia ver a conversa inteira. Então era zoadão. Eu lembro que tinha depoimento, aí tinha aqueles termômetrozinho, né? Tipo assim, ai, sexy, legal, não sei o uhum. quê, amável. Aí eu, ai, que mico. E, cara, eu Era lembrei, legal. sabe com quantos anos que eu fiz o meu Orkut? Com 13 anos. Com Porque isso, porque o meu e-mail era assim, Thaís, underline, amiga. Amiga? Isso, que eu não queria ser igual das minhas amigas lá, que era tudo safadinha, gatinha, sei lá o Ai, queinha. misericórdia. Assim, horrível. E aí tinha o 13, né, do lado. Aí, amiga 13, arroba gmail. Não, sei lá, nem me lembro mais o final. Eu nunca tive, assim. Eu acho que sempre foi o meu e-mail que eu tenho hoje. Eu tenho ele há muitos anos, muitos anos. Eu E tenho aí, um que eu criei quando eu fui fazer o curso de informática, que eu tenho até hoje ele.
Porque o carinha lá, né, meu professor falou assim, a gente não pode aceitar esse e-mail porque ele não é um e-mail bom. Aí eu, ai, tá bom, vou ter que criar outro, né? Que ódio. Ah, eu nunca tive, tipo, um e-mail vergonhoso como esse. Mas, nossa, eu lembro das minhas amigas, assim, que tinham. Eu tenho uma tia que ela tem uma idade muito próxima da minha. Então, a gente sempre andou como amigas. E aí, espero que ela não ouça isso, mas o e-mail dela, eu lembro direitinho do e-mail dela. Era Lari, underline, maluquete, underline... Aí, eu acho que o sobrenome dela. Aí, arroba Hotmail ainda, na época, que a gente usava mais É, MySpace. era Hotmail mesmo, não era Gmail. Gmail eu vim fazer com o meu e-mail já, que eu uso até hoje, né? Uhum. Mas eram uns e-mails, assim, muito vergonhosos. Gatinha. Ah, tinha gente que era não sei o que do 13 que, tipo, ali na Cidade Nova era. Tem núcleos, né? Tipo, núcleo um 2 aí, tipo, o pessoal botava o núcleo que morava. Ai, não sei quem. Lindinha do 13 do 12 do 8. Ai, que mico. Ai, ainda bem que a gente não passou por esse negócio, né? Já pensou eu colocar o meu Thaís da Zeli? Tá dizendo? Cara, ainda tinha uns outros negócios, né? Que tipo, o pessoal usava no nome no Orkut, que era Pride, não sei, fulano Pride, Não, fulano tinha Rock. isso tinha um sobrenome, a pessoa inventava, né? Era nesse sobrenome dela e colocava lá. Era Era. um negócio, eu nunca entendi o que que era isso, assim, exatamente. Tu nunca colocou um sobrenome que não Não, era teu? sobrenome não. É porque eu sempre tive Solarte, né? Já era muito Uhum. diferente. E eu tinha vergonha de usar Solarte porque todo mundo ficava me perguntando se era falso. Porque todo mundo usava um sobrenome falso. Aí daí eu ficava tipo, não, é o meu sobrenome de verdade. E aí, como as pessoas achavam que era mentira, eu não usava o Solarte. Eu usava o Alexander. Eu usava daí o Alexander. Esse daí já dá pra usar, né? Como uma chave de Orkut. É, aí, tipo, já era diferente. Então, Sedaina já era muito diferente, ninguém conhecia. Então, Sedaina Solarte, aí ficava, nossa, tu inventou esse nome? Não, tá no meu RG, querido. Não tô fazendo nada. Né? Eu só vim começar a usar o Valente na faculdade, porque eu também não gostava, não era que eu não gostava, é que eu achava diferente dos outros. A maioria que eu conhecia era Souza e Silva e Santos, aí eu Uhum. falava assim, ai, eu sou só eu que sou diferente dos outros. E qual era que tu usava antes? Eu usava Maldonado, mas sabe por quê? Porque eu era apaixonada pelo Marco Pigossi. E o outro sobrenome dele era Maldonado. Ah, Aí, meu marido, casei, vou usar o Maldonado aqui. Maldonado. Ah, mas Maldonado é legal. É legal. Uhum, eu acho Curti. bonito. Acho bonito também. Dava pra usar. Uhum. É, eu lembro que, tipo, na época do Orkut ainda, assim, ó, mas já tava na época da migração do Orkut pro Facebook, que a pessoa começou a ir pro Facebook. Eu tentei, tipo, criar um sobrenome, alguma coisa assim, mas eu não lembro como era. Era meio esquisito, mas não deu certo, não vingou, e aí eu desisti. Aí eu voltou pro Solarte, né? Mas é melhor, né? Eu acho que a gente usar o nosso nome agora, né? Que eu uso o meu sobrenome, o Valente, Certinho. né? Certinho. E agora até o meu Souza, assim, eu tenho orgulho dele. Mas tu tem tudo esse de nome? Égua. Não, eu só tenho Thaís de Souza Valente. Ah, tá. Tá. Entendeu? Entendi, entendi. E ainda seguindo, né, nesse rumo aí de coisas digitais, a gente tem duas coisas assim que a gente pode falar logo, né, que foi a existência do CD, DVD, né, que a gente tinha e o mundo de pirateação, pirateio, É, o sei lá, a Piratex, pirataria, meu Deus. a pirataria que surgiu com, né, o advento ali dos DVDs. Tu comprava um era, sei lá, R$ 1, R$ 2, três era 5, então, tipo, tu assistia todos os filmes do mundo Uhum. nessa Tipo época. assim, eu lembro que na época tinha o VCD, né? Porque o VCD, ele era tipo um DVD de música, só que ele era o mais falsificado ainda, né? Que ele vinha com a cor, chega brilhante, né? Tipo, a cor Sim. atrás dele era remasterizado. E Eu tinha lembro que. aparelho de som, eu lembro que a gente tinha um aparelho de som que ele lia VCD. Ele não lia DVD, porque, tipo assim, pra te ler o DVD, tu vai ter que ter o DVD, o aparelho de DVD normal. Por isso que vendia o Uhum. VCD pra ele ser lido ali naquele aparelho lá, né? E tal. Tinha Uhum. coisa de música, ainda mais naquelas músicas da época. A gente comprou uma vez na época, né? Que se usava DVD. Meu pai comprou um que era grandão, tipo, e ele ainda vinha com microfone pra karaokê, não sei o quê, sabe? Tipo, era muito. Ele lia todos os piratas possíveis, CD, DVD.
VCDs, caralho, a 4, ainda vinha com karaokê. Era muito bom. Ah, sim, eu Fica me demais. lembro. Muito top, né? E eu acho que é por isso que a gente gostou tanto de música, né? Porque a gente era rodeada por música, aparelhos grandes, assim, sabe? Sim. Pra te mostrar pro teu vizinho que tu tinha um aparelho de som. Uhum. E é tipo assim, não só isso, né? Não só os aparelhos e tal. Como toda a mídia, a gente tinha na época vários programas que eram relacionados à música, né? A gente ia falar sobre isso em outro tópico, mas eu acho que já dá tipo, pra gente introduzir aqui também algumas coisas. Tipo, Sim. A MTV na era 2000, nossa, formou gerações, formou caráter. Nossa. Sim, Ali tá eu doido. assistia todo dia, tipo, Scrap MTV. Tem alguns que, tipo, quase ninguém lembra, eu lembro muito forte, tipo, Chapacoco. Eu gostava muito, Acesso MTV, então, tipo, aí tinha uns top 10 da semana, não sei o que, era clipe, 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 muito, muito clipe, assim, muita música. Sim. Então a gente tava sempre rodeado muito de música. Foi muito mesmo, mas tipo assim, eu via tudo no proibido, porque eu era da igreja, né? E aí a gente não tinha MTV em casa, porque lá não podia ter, né? Essas coisas. E eu ia lá pra casa da minha vizinha, né? Fica, se tu estiver ouvindo, né? Aquela, né? Eu ia pra lá, né? Aí a gente ficava vendo. Sabe o que que ela tinha? Ela tinha vários CD, DVDs, assim, sabe? Dos coisas de videoclipes. Aham. Mano do céu, ela que moldou meu caráter pop, porque a gente ia pra lá, colocava no DVD e via, e Tava tipo, tinha assistindo. aqueles programas que eles gravavam do Acesso, né? Os melhores Uhum. clipes e tal. Aí, mano, eu assistia lá, porque eu não podia assistir em casa, né? Eu ia pra lá assistir, ouvir música. Eu lembro até hoje que eu vi a primeira vez que eu vi o clipe da Shakira, não tem aquela música dela que é muito famosa? Não, qual? Hips Don't Lie? Isso, Então, eu lembro. Eu lembro, tipo, que eu eu vi vinha da lá. escola, tipo, com essa música na cabeça. Doida pra chegar em casa, que era pra ver o clipe da Shakira. Quando chegava em casa, lá, ela rebolando, assim. Era, eu gostava muito Sim, dela. Cara, meu pai cara, tinha muitos DVD. Como o papai não era da igreja, né? Quem foi da igreja era a mamãe. Então a gente tinha essa liberdade poética ali pra ouvir umas coisas ou outras. Quando ela não tava muito perto, quando ela não ligava, assim, tanto. Na uhum. época. Então, tipo, a MTV a gente sempre ouviu muito, sempre assistiu tudo da MTV. Aí, aquela época de Beija-Sapo, eu era criança vendo aquelas palhaçadas. Muito bom, eu amava. Cara, eu, tipo assim, foi igualmente, né, comigo, porque a mamãe era da igreja, né? A gente era da igreja, eu, a mamãe, meus irmãos, a gente tinha que ir pra igreja, né? E o papai não. Então, a gente foi criado desse jeito, entendeu? A música da igreja e tal, mas aí o papai ouvia as músicas dele mundanas, né? Aí o papai, ele não ouvia, tipo assim, música pop, ele ouvia já as músicas, tipo, dos anos 90, dos anos 80, os flashback, né, e tal. As músicas Sim, da Madonna, eu sei tudinho porque ele o ouvia. meu E também. também, né, os forróis, Calypso, esse Não, isso Banda não. Sayonara, todas essas coisas eu ouvia com ele, entendeu? Sim. Não, por aqui não. A gente era muito rock, assim, dos anos 80 e tal. Que a gente teve essa influência muito forte enquanto criança, né? Por causa do meu pai, que ele Uhum. sempre foi muito metido roqueiro. O máximo do máximo fora rock era pagode, que ele gostava. Então, tipo, essa influência a gente teve, assim. Agora, forró, essas coisas, a gente nunca pôde ouvir aqui em casa. Tipo, eu já fui ouvir alguma coisa Em outros assim lugares. em outros lugares. Eu tive esse misto, né, do flashback, das músicas mais pop e os forrós, né, principalmente aqui. Mas o resto foi tudo fora também, principalmente o pop, né, dos anos 2000. E aí, antes dos DVDs, né, a gente tinha ali muito fita cassete. Eu tive aparelho de fita cassete. Eu lembro de assistir A Pequena Sereia. Eu amava A Pequena Sereia. Então, tipo, a gente assistia em fita cassete, né? Uhum. Cassete não, né? Fita. Eu não sei VHS. como. VHS e Isso. tal. Aquela grandona e tal, não sei o quê. Era mó legal. Sim, eu lembro disso, a gente também tinha. Cara, acho que a gente viveu, né, nessa época, né? Acho que a gente pegou muita coisa dos anos 90, né? Ainda quando a Uhum. gente era criança, ainda lembra, Sim. tem fresco na memória. E Só o não tava início a respondido. mudança, né? E Sim, falar nisso, né? A gente lembra das locadoras da época, né? Cara, só que que ir em tinha. locadora era um perigo, porque tu ia numa locadora de DVD e ainda tinha aquelas fitas de VHS em algumas, né? Porque já estavam Uhum. mudando, né? Pra Sim. DVD. Pô, tu não podia ir, eu era proibida de ir numa locadora, porque, tipo assim, locadora era um mar de informações. Ah, sério, Truva, gente? Eu ia muito. Não, é porque, tipo assim, tinha as áreas proibidas, né, Ah, sim. Ah, mas geralmente era tipo, eu lembro de uma locadora que tinha, já era na era do DVD e tal, e a gente ia lá alugar, né?
filmes e tal. Eu lembro a primeira vez que eu assisti De Repente 30, inclusive, foi num DVD alugado. E aí tinha uma sala, assim, tipo, e tinha escrito, assim, né, vídeos adultos, proibido menores Uhum. de 18 anos e tal, tipo, uma salinha, assim. E tinha uma cortina, só que separava, que não deixava a gente ir pra lá. Sim, Aí eu não, a algumas gente eram não assim ia. mesmo, Isso. que era Mas proibido, né? era. Mas a gente, na nossa realidade ali, a gente podia ir. E aí também quando começou, né, tipo, foi morrendo as locadoras e principalmente acho que por causa da pirataria, né, do excesso e tal. Então, tipo, filmes que eram lançados num dia, uma semana depois, hoje em dia, tipo, no mesmo dia, né, a gente já tem ali no Drive da vida, mas naquela Uhum. época tipo, demorava uma semana até, tipo, ter em qualidade boa, né? E aí tinha isso. Não, mas o teu ainda demorava, o teu era em uma semana para a qualidade ficar boa. Para mim, quando eu ia comprar um DVD assim, ali na feira do produtor, aí vinha com a imagem do cinema, alguém passando, a voz lá no eco, meu Deus do céu. Pois é, demorava um pouco, umas coisas, mas não, tipo, não chegava a ser um mês de espera. Umas 2 semanas, né? Assim, porque mano, ai, era o ódio da minha vida, porque às vezes a gente vinha na feira aqui e eu morava longe, né? Aí a gente comprava o DVD aqui na feira do produtor, e aí quando chegava em casa, o DVD não lia, e aí tinha uns que o áudio tava tão péssimo que tu não conseguia entender nada do filme. Aí tinha que vir trocar, mano, isso era uma pernada do cacete pra vir aqui. E a mesma coisa pro PS2 na época, né? Que tipo, foi a mesma época de pirataria louca, e então pro PS2, tipo, a gente comprava um jogo, às vezes vinha outro, e aí Sim. não lia, ou ele lia uma vez, depois não lia mais. Sim, eu aprendi até a ler os tipos de DVD, sabia? Qual que tava prestando e qual que não tá, só por olhar o CD. No PS, assim, quando a gente colocava, aí eu já sabia quando não ia prestar. Aí eu, putz, não vai prestar. Aí não prestava. Pra gente já aprendendo, né, essas coisas. Aí, né, a gente falando sobre tecnologia, né, CDs e DVDs. Na época também, né, tipo, todo mundo teve aquelas câmeras digitais. Tu teve, Daina? Sim, a gente teve. Eu tive, e todas as fotos que tinha na nossa câmera azul na frente do espelho. Muitas. Cara, eu acho que eu não tenho mais nenhuma, assim, dessa época. Algumas, na verdade, tenho, assim, no Orkut, já. No Facebook. No Tem Orkut. algumas fotos. Que aí a gente fazia alguma coisa na escola, aí eu levava, né, pra escola e tal, tirava foto. Tenho álbuns e álbuns de, tipo, feira escolar e ter lá no Facebook essas coisas. Eu lembro disso, cara. E eu E hoje lembro em que, dia elas estão meio que de volta, né? Que é. Como é que sim, eles chamam agora delas? Tipo, a gente chamava só de câmera digital. Eles estão agora, tem um outro nome que eles usam. Tudo eles renomeiam, né? Pra quê? Não sei. é, Mas essa geração tá renomeando tudo que já existe. nessa geração atual é demais. Eu lembro que na época, tipo, foi quando também começou a entrar aqueles cartões de memória, né? Sim. Para essas câmeras aí, a gente tinha muito. Tirava foto, né? Ela enchia a memória, a gente passava o cartão de memória e salvava depois. E tinha que. Ixi, mano, até a gente fazer esse processo de salvar a foto da câmera e numa lan house, passar para um pendrive. Era uma coisa, olha, a gente fazia cada coisa. Era que nessa época, tipo, não tinha nuvem, né? Aí, E o que eu fazia, assim, era jogar pra álbum do Facebook, que aí, tipo, salvava tudo online, e aí... Mas se eu perdesse o Facebook, também tava fodido, que aí... é verdade. Mas a gente não tinha nuvem, não tinha um drive hoje, que nem a gente tem hoje, né? E era Uhum. outra coisa. Eu vejo que o pessoal voltando a usar essas fotos. Pra revelar, a gente também teve câmera analógica. Sim. Na verdade, eu acho que a qualidade das fotos analógicas, elas são bem melhores. Sim, eu lembro que uma vez, eu acho que quando a gente se mudou pra cá, e olha que eu moro aqui tem mais de 10 anos, e tinha uma caixa com alguns tubinhos daquele lá de câmera analógica. Aí a gente tentou até revelar, só que aí esse é o problema, né? Quando a câmera analógica aí tem os negocinhos de foto, estraga, né, com o tempo. Aí a gente não conseguiu salvar nenhuma. Triste. Poxa vida. Eu lembro que teve um tempo que a gente tinha, ficou um tempão tendo uns negativos em casa, mas aí eu não sei o que aconteceu. Em algum momento se perdeu. Em alguma Sim. mudança, sei lá, uma arrumação, alguém, a gente perdeu e tal. Aí tanto álbum de fotos também, a gente tinha muito álbum de fotos. Aí depois que o Matheus nasceu, ele saiu destruindo tudo, sumiram vários. Juro por Deus, assim. Igual meu irmão também, que eu lembro que a gente tinha muita foto, mas também criança, mano, deixar eles com foto. Era álbum, era foto rasgadas. Hoje em dia tem algumas fotos ainda, tudo remendada, sabe? Com a fita Uhum. isolante. Porque, né, a criança naquela época era abençoada.
Mudando um pouco de assunto. De assunto não, né? Para outros pontos também que são importantes na era ali dos anos 2000, a gente pode falar de um outro icone que eram os anuais Summer Electro Hits, né? Os Aí eu CDs me da, lembro. da Summer, que ele era Eu só lembro que tem uma música na minha cabeça toda vez que a gente fala o nome Summer Electro Hits, é aquela. é, Ai, caramba, poxa vida, A tá aqui minha na que minha cabeça. tem, posso E é falar? A muito minha simples. lá, Fala. ela bem assim, don't know Essa why. mesmo, caramba. Eu juro, eu Ela tava é a tendo. cara dela do Summer. Mano, eu lembro, a gente via os comerciais dos CDs da Summer Electro Hits, os lançamentos entre a Malhação. Uhum. A Katy Perry eu conheci assim no Electro Hits, que era aquela de I Kiss Again. Eu conheci acho que por causa disso. Depois que eu fui ver, tipo, na MTV. Os clipes dela, né? Isso eu Sim. conhecia muita música e também tem falar sobre música, né? Álbuns que eram aguardados pelo público, ainda mais para quem assistia televisão, eram também os álbuns internacionais das novelas, porque as Sim. novelas dos anos 2000 elas tinham um álbum internacional muito bom. Tinha os dois, né? Os nacionais e internacionais. Sim, eu tava assistindo o Era Mulheres Apaixonadas e caramba, meu Deus, as músicas muito boas. A melhor trilha sonora de álbum internacional foi de Mulheres Apaixonadas. A gente tinha um CD em casa, a mamãe tinha, era duplo, que era o nacional e o Sim. internacional. E aí era o Rodrigo Santoro de capa. Ah, Ah, muito tudo. lindo, né? Cara, mas eu Maravilhoso. ficava passada, porque eu era apaixonada pelas músicas que eu ouvia na novela, e tu sabia que, tipo assim, eu nunca tive o CD assim mesmo, né, dele. Eu comprava o Piratex mesmo, mas sabe onde é que eu ia pra ouvir? Lá na Bemol. Na bemol. Ai, quem nunca, caralho? Quem nunca, cara? Tinha os fones. Quem é de Manaus sabe. Cara, eu não sei como é que a gente explica isso. Não sei se tinha. Provavelmente tinha em lojas assim, fora de departamento. A Bemol tinha um espaço exclusivo para vender CDs. Era um departamento inteiro, uma loja inteira dentro da Bemol, que a Bemol vendia eletrodomésticos, né? Então, ela tinha uma parte que era só para CDs. Aí tinha livros, algumas coisas assim, mas, tipo, tinha muito CD, muito, muito. E aí tinha uns negocinhos assim, pequenininhos, que tipo, tu passava o CD, o QR Code, tu lia o QR Code, né? Não era? Não era QR Code, era o código de barra mesmo Código de ainda. barra. Era o código de barras, isso mesmo. Passava o código de barras, aí ele lia e aí ele começava a tocar a prévia de cada música que tinha naquele CD. Era tipo coisa de, sei lá, Acho que nem um minuto, né? Uns acho que 40 uns 30 segundos. segundos, por aí assim. Isso. E aí era pouquinho tempo, mas tu conseguia ouvir, tipo, pelo menos o início ou o refrão e tal. Dependia da popularidade da música. Então, tipo, era muito legal. Tu conseguia ouvir vários CDs. Aí, tipo, conseguia ouvir as músicas antes de comprar e tal. Que eles vinham tudo lacradão, assim, com os negócios gigantes e tal. Mano, era muito legal, eu não lembrava disso. Não, cara, isso era muito bom, porque, tipo assim, eu ia lá, né? Aí eu já separava vários CDs que eu queria escutar, né? Eu pegava um negocinho daquele lá só pra mim e o fone Uhum. amarelo, né? Aí eu, Sim. meu Deus, caramba, eu ouvia muito, só faltava o dinheiro pra me comprar um CD original, né? Porque era caro. Eu lembro que lá perto de casa a gente mora, sempre moro na cidade nova, e aí tinha o DB, né? Antes de ser o Suma Uma, o shopping hoje que tem, era só o DB, e dentro do DB tinha várias lojas, inclusive a Bemol. E aí quando os meus pais iam fazer compras, né, do mês e tal, eles iam pro DB e a gente ficava lá na Bemol ouvindo música até eles aparecerem de volta. Era a nossa babá. Sim, cara, muito bom isso, olha. Então, né, eu acho que a gente falou muito no geral, né, essas coisas assim, eu acho que todo mundo que viveu nos anos 2000 vai lembrar o que a gente falou, né? Então, para quem viveu na época, eu acho que vocês vão conseguir relembrar do que a gente viveu e tal. E quem não viveu essa época, ou era muito criança, ou nasceu depois desse período, pode ter aí um pouquinho da noção das coisas que tinham na nossa época. Então, era muita coisa. E tem muita coisa para falar que não vai caber neste episódio. Mas a gente deve voltar com uma parte 2 ali dos anos 2000. Isso mesmo, né? Até porque a gente não falou nada sobre a programação daquela época. Gente, a gente precisa de um episódio especial só para Só para isso. falar da TV dos anos 2000. Isso Mas é mesmo. isso, galera, por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Comenta aí o que vocês acham e qual é a sugestão de programa daquela época, vai que a gente não lembra, né? É isso aí. Tchau, 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 tchau. galera.